A palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versos de 9 a 27. Diz assim a palavra do Senhor, a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos e dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade, estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo do berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão adiante à sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus. Queremos te agradecer por esse livro, o livro de Apocalipse, que nos fala, Senhor Deus, dos momentos finais, ó Senhor, da nossa luta e da vida neste mundo, bem como da glória futura. Obrigado, Senhor Deus, por consolar os nossos corações, por mostrar a certeza da esperança que nós temos, ó Pai, na fé em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Pai, através da tua palavra. E que ela esteja nos enriquecendo, nos edificando, e que jamais, jamais nos cansemos dela. Nem de tudo isso aqui que temos vivido, Senhor, nesse dia, no dia do Senhor. É o que nós pedimos. Amém. Queridos, nós vimos nos primeiros versos do capítulo 21, João tendo a visão do novo céu e da nova terra. E aqui nesses versos, versos 9 em diante, nós temos a descrição da cidade santa. Aquela que desce do céu, como ele diz no verso 2, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. É interessante porque no desenrolar do livro de Apocalipse, e eu fiz questão de não de citar isso, mas de não tocar nessa questão antes de chegarmos aqui, é porque uma leitura assim, não é desatenta, mas uma leitura mais profunda vai nos mostrar alguns paralelismos que existem no texto.
e que são extremamente importantes, porque fazem esse contraponto entre as duas realidades. Como nós vimos, o povo de Deus, o reino de Deus, a expectativa desse reino, as glórias desse reino, os ímpios, esse mundo e a sua decadência. E aqui nós vamos perceber um paralelo já apresentado anteriormente, mas que aqui ele se manifesta de forma mais clara, que é a descrição da cidade santa nesses primeiros versos do 9 e 10, de 9 a 11, até o 11a, com a descrição do capítulo 17, dos versos de 1 a 3 sobre Babilônia. Então o que nós temos aqui? Percebam esse paralelismo. Então veio capítulo de 21 de Apocalipse. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Paralelamente a isso, numa mesma estrutura, nós vemos assim, lá no capítulo 17, versos de 1 a 3, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Lá no capítulo 17, o enfoque era a grande prostituta que recebeu o julgamento de Deus e seu castigo. Aqui a ênfase é na noiva de Cristo, é na igreja de Cristo, é no povo de Deus, que foi preparada, que foi ataviada como noiva para o seu cordeiro, para o seu esposo, diferentemente da mulher prostituta, que se embebia na sua prostituição e na sua devassidão. O anjo aqui parece ser o mesmo. No capítulo 15, versos 5 e 6. Este anjo vestido de linho, resplandecente, com uma faixa de ouro em torno do seu peito, que derrama a taça da ira da cólera de Deus sobre a prostituta. Mas percebam esse paralelo muito claro entre a noiva de Cristo, ou seja, nós, a igreja, e o mundo. Aqui a palavra de Deus diz que, no capítulo 21, verso 2, ela é ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Abram Efésios capítulo 5, verso 26. Efésios capítulo 5, versos 26. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, verso 25, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Percebam o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Essa Jerusalém que desce do céu é essa mesma que está sendo citada aqui em Efésios capítulo 5. É a noiva de Cristo, é o seu corpo, somos nós que estamos sendo purificados, que estamos sendo lavados, para que o Senhor possa apresentar-nos diante dele dessa forma, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, que Cristo está fazendo com a sua igreja, ali em Apocalipse, essas coisas já estão prontas. O Senhor terminou a sua obra no meio do seu povo. Ele trouxe o juízo sobre os ímpios, mas a sua igreja, o seu povo está sendo adornado, está sendo embelezado, está sendo preparado como uma noiva que é preparada
para o seu esposo no dia do casamento. Eu já citei isso aqui, certa vez. É muito propício essa imagem do casamento. Por quê? Desculpe aquelas, nós não temos isso aqui, mas aquelas mulheres que não são tão bem dotadas de beleza. Mas é incrível como no dia do casamento, as mulheres mais não tão providas de beleza, como elas se tornam lindas. Porque elas vão para o salão, porque elas vão se maquiar, preparam os seus cabelos. E quando você vê aquela mulher entrando na igreja, você se espanta pela beleza do ornamento, do vestido, da maquiagem. É isso que nós estamos vendo aqui, queridos, em Apocalipse. É o Senhor Jesus adornando a sua noiva para recebê-la sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Por que isso? Por que alimentar a igreja? Por que cuidar da igreja? Porque ela é uma só carne com o Senhor. O verso 29 diz: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e ela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Nós somos um com Cristo. É isso que ele diz no verso 20. E aí no verso 32 ele diz assim: grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É isso que o Senhor Jesus está fazendo nas nossas vidas. Porque até o pecado, até as tentações que vêm sobre nós servem como instrumento de Deus, a vergonha, para sermos purificados e ataviados em Cristo Jesus. É essa noiva aqui que agora está pronta para receber o seu esposo. No verso 9 ele diz: então veio um dos 7 anjos que tem as sete taças cheias dos últimos 7 flagelos, dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E agora ele vai descrever a glória dessa santa cidade, a Nova Jerusalém. Ao contrário do paralelo que nós vemos entre a igreja de Cristo, a cidade santa, o povo de Deus, os ímpios, a cidade de prostituição, Babilônia. Nós vemos que a mulher prostituta ali de Apocalipse capítulo 17, se referindo à cidade, mas essa imagem da cidade se refere aos homens daquela cidade, aos homens desse mundo. Ele diz que ela é uma prostituta, e por ser prostituta ela é solteira, e por ser solteira ela é destruída pela besta e pelos seus seguidores. Por outro lado, nós temos a noiva que tem como esposo o Cordeiro, que supre tudo o que ela necessita. Ele a honra com grande respeito e adorna com vestes atrativas e acessórios de grande beleza. Uma das imagens mais bonitas e mais tristes ao mesmo tempo desse relacionamento que nós temos com Deus. Temos ali em Oséias. Oséias se casa com uma mulher de prostituição. Ela se torna uma prostituta. E ela vai atrás dos seus amantes. Eu não sei se vocês conhecem a história de Oséias. Mas Oséias, por amar a sua esposa, mesmo aquela que o abandona, mesmo aquela que adultera contra ele, ele continua sustentando-a. Ao ponto de ela pensar que aquilo que ela recebia dos seus amantes e do seu adultério, da sua prostituição. E ela chegou numa situação tal, no final da sua vida,
ela estava feia, ela estava jogada num lugar de escravos, lugar onde os mercadores vendiam seus escravos, e as pessoas ficavam nuas, peladas ali, e as pessoas que iam comprar, eles olhavam de cima a baixo, os dentes, viam se aquele escravo era apropriado, e ali ela estava velha, acabada. Ele vai e compra. E a traz para casa. E ele passa um tempo sem a possuí-la. Um tempo da sua restauração. Um tempo da sua purificação. E quando nós vamos ver o livro de Oséias, nós vamos ver que ele estava se referindo a nós. A esposa de Cristo somos nós. Gomer somos nós. Que nos prostituímos com o nosso pecado, com os ídolos que existem no nosso coração, mas que Deus não foge à sua aliança e vai atrás do seu povo. E traz o seu povo para perto de si. É esse ou essa que o Senhor está honrando com grande respeito. É aquela que não, aos olhos dos homens, não deveria ser respeitada nem honrada, mas que o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, a transforma de tal forma que ela se torna santa, sem mácula, nem ruga, ou coisa semelhante. Ele diz aqui: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Entre os judeus, a cerimônia do noivado era equivalente às próprias bodas. A noiva, antes disso, já era considerada esposa daquele que ia desposá-la. Desde que nós precisamos entender que ali na cultura judaica, entre o noivado e as núpcias, o casal não mantinha intimidade, não mantinha nenhuma intimidade. Mas ela já era considerada sua esposa. Sabe o que significa, queridos? Significa que a igreja já é esposa de Cristo. Ainda que as núpcias não tenham se concretizado. Porque o próprio ato do casamento se concretizava ali nas núpcias. Ainda que isso não tenha chegado, nós somos a esposa do Cordeiro. Nós somos a noiva. Essa imagem que nós temos aqui, ela é derivada de Isaías capítulo 61, verso 10. Abram aí. Onde o profeta ele vai se referir aos noivos, quando eles adornam a sua cabeça, e a noiva quando realça a sua aparência com joias, muito comum nessas festas de casamento. E a palavra de Deus diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. É isso que Deus faz com a sua igreja, é isso que Deus está fazendo conosco. Ele está lançando de nós as nossas impurezas, Ele está nos adornando, Ele está nos purificando nesse período, nesse nosso noivado, nesse nosso compromisso de casamento com o nosso Deus, para que possamos receber o nosso esposo de forma íntegra, sem mancha. Essa imagem, queridos, está retratando a igreja de Cristo. É ela que está sendo descrita aqui. E essa beleza que nós vamos ver no decorrer da exposição desse capítulo, a beleza completa dessa igreja, ela não se fará evidente até que o Senhor regresse em sua glória.
E esta é a imagem da cidade santa, da noiva, mencionada no verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. E ainda nessa descrição, João diz assim no verso 10, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É interessante, Simon Kishmaker, fazendo um comentário disso, ele diz que nós, para enxergarmos a igreja, precisamos subir numa montanha, na montanha da fé. E se nós formos olhar, fazer um paralelo com o que nós vimos aqui, o que João fala ali no capítulo 17, o Espírito transporta a um grande e elevado lugar, a uma grande e elevada montanha, ao contrário da meretriz que está no deserto. Ele diz que esse anjo conduziu o Espírito até uma grande e elevada montanha. E lá no Velho Testamento, mais uma vez, em Ezequiel 40 agora, nós temos uma passagem semelhante a essa, em que o profeta tem a visão do templo. Olha o que diz Ezequiel 40, versos de 1 a 4. No ano 25º de nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado sul. E ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isto foste trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Em Apocalipse nós temos essa mesma imagem, com algumas diferenças ali do profeta Ezequiel. Ali nós temos Jerusalém, mas aqui Jerusalém é chamada de santa, ou seja, significa que a cidade foi consagrada por Deus como um lugar sem pecado. Jerusalém agora é santa porque o pecado não habita mais. Ela é perfeita em todos os seus aspectos. E é isso que nós vamos ver na descrição dessa linda beleza de joias, de ornamentos que nós vemos aqui, citando como essa cidade. Ela é perfeita em todos os seus aspectos. Mas o dom mais precioso nesse contexto é viver na presença de Deus. É interessante porque essa cidade, ela desce dos céus para a terra. É diferente da cidade dos seres humanos, que decidem subir a sua cidade para os céus, ou seja, ligarem a sua cidade aos céus. Não, é de cima para baixo. Essa é a cidade santa. Não é Babel. Não é de baixo para cima. É do alto. É do alto. A Jerusalém ali em Ezequiel capítulo 40, ele estava olhando aquela cidade que foi devastada pelo pecado. Essa Jerusalém, ela não pode ser chamada de santa. A Jerusalém, depois da morte de Cristo, não pode ser chamada de santa. Mas a Nova Jerusalém é isenta de pecado. E seu nome se resume em a cidade santa. No verso 11 ele diz que essa cidade tem a glória de Deus. A descrição que nós vamos ver, e hoje nós não vamos entrar nessa descrição, vamos começar, mas nós não vamos desenvolver toda ela.
Mas a descrição que nós vamos ver a partir de agora, ela vai representar a glória de Deus. As medições que são feitas, elas não podem ser consideradas literalmente, por mais que sejam proporções, algo desproporcional, que mostra grandeza e grandiosidade. Mas, mais uma vez, a linguagem que nós temos aqui é alegórica, para mostrar a glória de Deus. E a igreja aqui vai ser retratada como a cidade santa, a cidade de Jerusalém, que vai estar saturada da glória do nosso Deus. Ela não tem fonte de luz, a Escritura vai dizer que ela não precisa de luz, ela não precisa do sol, ela não precisa da lua, porque ela vai depender exclusivamente da glória do Senhor Deus e do seu Cordeiro, que vai iluminar a sua igreja, que vai iluminar a sua cidade, que vai iluminar a cidade santa, ou seja, esse mundo redimido. Porque Deus estará no nosso meio. Porque a palavra que foi dada, Emanuel, que é o Deus conosco, ela vai se concretizar agora, no final dos tempos. Aquilo que nós vimos ali, naquele momento ali em Israel. Jesus no meio do seu povo, Deus no meio do seu povo. Aquilo era um prenúncio, era um sinal de um dia em que Cristo, Cordeiro, o Deus conosco, estará no nosso meio. Ele diz que essa glória, no verso 11 aqui, tinha um fulgor semelhante a uma pedra de jaspe cristalina. João está comparando essa luz radiante com a pedra de jaspe, uma pedra preciosa cristalina. O jaspe cristalizado é um quartzo que difunde grande variedade de matizes e cores. E que pode ser comparada com as radiâncias do diamante. As roupas dos sacerdotes eram dotadas das mesmas pedras preciosas, como nós vimos em Êxodo capítulo 28, verso 15 e verso 20, que diz assim: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido farás. Verso 20, a quarta ordem será de berilo, ônix, jaspes. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Percebam que as pedras que estão aqui, elas estão representando a glória de Deus, porque o sumo sacerdote, ele carregava isso sobre si. E o jaspe, ele reproduz um esplendor que você não pode descrever. João vai transmitir com muitos detalhes no restante desse capítulo. E eu percebo que essas pedras preciosas e o brilho que elas produzem não se compara com o que nós temos hoje. Mas se refere a um tipo de mineral, não mais influenciado ou tocado por esse mundo que aspira, que deseja, que está na expectativa da redenção dos filhos de Deus. Mas minerais de uma terra transformada e redimida, um novo céu, uma nova terra. O que precisamos entender aqui nesse texto é que João está vendo o que é permitido ver. E ele está comparando com aquilo que nós, seres humanos, temos a capacidade de compreender. A glória de Deus se manifestando no meio da sua igreja. Verso 12, ele diz assim: tinha uma grande alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha medido uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A primeira coisa que precisamos entender aqui é que essa linguagem é uma linguagem alegórica. E nessa linguagem alegórica, ele está transmitindo uma mensagem para nós, ou seja, como todo o livro de Apocalipse,
Ele está querendo mostrar a grandiosidade, o poder de Deus e as suas alianças. Quando ele diz que tinha uma grande alta muralha, esse muro aí, essa muralha que é descrita, é tão grande como também é tão alto. E esse muro, essa muralha, dá a ideia de segurança. Os muros serviam para cercar uma cidade, para torná-la segura. A ideia aqui é que essa cidade, que esse local é um local de total segurança. É uma outra descrição da Jerusalém celestial. Lá em Zacarias capítulo 2, verso 5, nós vemos isso também. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ou seja, quando ele diz que a cidade santa, ou seja, nós estaremos cercados por uma muralha. É mostrar e dizer que nós estamos seguros, a igreja estará segura de sua posta comunhão com Deus. É a segurança que nós vamos ter em Jesus Cristo nesse momento. Nós jamais seremos arrebatados da mão dele, como agora nesse momento não é, mas ali, todas as coisas se completam. Percebam que todas as promessas de Deus, elas começam nesse mundo. A nossa salvação, a certeza que nós não seremos arrebatados da mão do Senhor, ela começa nesse mundo. Mas ela se concretiza, ou melhor, ela se manifesta claramente no mundo por vir. Não é isso que diz o Salmo 125? Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim Deus ao redor do seu povo. Naqueles dias, Senhor, queridos, nós jamais teremos dúvida de que estamos protegidos na mão de Deus. Nesse mundo nós temos essa certeza, mas às vezes, pela nossa falta de fé, porque nós não vemos Deus fisicamente como você está me vendo. Às vezes nós pensamos, e existe muito crente que pensa que pode perder a sua salvação. Mas lá não haverá como duvidar disso. Não haverá como duvidar. A palavra de Deus no verso 17 diz que esse muro é medido como tendo 144 cúbitos ou côvados, altura e largura. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. É um muro da igreja de Cristo e representa tanto o Novo e o Velho Testamento. O povo do Novo e do Velho Testamento é a igreja junta. Em João capítulo 10, verso 28, nós temos uma bela explanação desse símbolo, quando ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. É isso que esse muro representa, é um símbolo de segurança que se aplica aos dias de hoje, mas se aplica mais completamente ao senso de total segurança do povo de Deus nesse novo universo, nesse novo céu e nessa nova terra. É um sentimento de absoluta segurança. Nós vamos perceber que o número 12 vai aparecer várias vezes nesse capítulo. E esse número, ele sempre vai ilustrar Deus, o seu povo e a sua habitação. É por isso que ele diz aqui, tinha grande e alta muralha, 12 portas. Junto à porta, 12 anjos. E sobre ela os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos. Aqui, queridos, no verso 14 também diz assim, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos e do Cordeiro. E aqui nós temos o elo entre os crentes do Novo Testamento e do Velho Testamento. Ao falar das 12 tribos, dos 12 apóstolos, sem mencionar nomes, a Escritura está pretendendo mostrar que a igreja cristã é o povo da antiga e da nova aliança. Eles estão unidos em perfeita unidade e harmonia. E mais uma vez, essa linguagem
nos remete à própria Escritura. Lá em Efésios capítulo 2, verso 20. A muralha tinha 12 fundamentos. Efésios 2,20 diz que a igreja está fundamentada no ensino dos apóstolos e profetas, que é Cristo, a pedra angular. A nossa segurança está na palavra de Deus, no ensino dos apóstolos, que é Cristo, a pedra angular. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 10, a palavra de Deus diz que Abraão contemplava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Quando João está salientando aqui os 12 apóstolos do Cordeiro, significa que, pela morte sacrificial de Cristo na cruz, ele libertou o seu povo do seu pecado e da sua culpa. Essa é a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Mas ele diz também que a cidade tem 12 portas. Tinha grande muralha, 12 portas, e junto à porta 12 anjos. Portas abertas. Essas portas estavam abertas, segundo a descrição aqui do livro. E portas abertas simbolizam oportunidades para se entrar. Nós, crentes, entramos nessa gloriosa comunhão com Deus por meio da fé. Lá no verso 21 diz que cada porta era uma pérola. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Se nós formos ver que esses muros são imensos, e a extensão desses muros são extensões de quilômetros, porque a cidade é uma cidade, a cidade aqui descrita com essa numeração, ela tem uma extensão, largura e altura de 3.000 quilômetros. É uma cidade como daqui até Recife, e cercada desses muros, que também tem grande extensão. Para você cercar uma cidade de 3.000 quilômetros, quantos de muros você tem aqui? Você vai perceber que a extensão do muro é a mesma da cidade. E as portas? Quais são os tamanhos dessas portas, desses muros? Também são imensas. À medida que em altura, você não pode mensurar, porque a cidade é 3.000 quilômetros de extensão, de largura e de altura. Então os muros dessa cidade também 3.000 quilômetros. E o tamanho dessas portas também deve ter essa mesma altura. E ele diz que essas portas são formadas de quê? É uma pérola. Vocês já viram uma pérola? Eu já vi na televisão. Você abre aquela conchinha e ela é bem pequenininha. A Escritura está dizendo que os portões são pérolas. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é a grandiosidade. Essas portas, que são pérolas, são surpreendentemente grandes e belas. E a ideia aqui é que essas portas que são belas, que são portas de pérolas, pedras preciosas, elas estão abertas. Os filhos de Deus, pela fé em suas promessas, eles entram na cidade e dizem: de fato, cada porta é uma pérola, porque é a entrada para o reino de Deus. É maior do que qualquer tesouro. Lembrem da parábola da pérola escondida no campo. Essa cidade é a habitação do verdadeiro Israel. E é interessante que ele fala que essas portas estão voltadas para vários lados, né? Para o sul, para o oeste. Ou seja, nos mostra que a igreja ela é arrebatada de todas as nações. Ela vem de todos os cantos. Ela não está circunscrita a Israel, mas como vimos ali em Apocalipse,
toda tribo, povo e nação. E nas portas há 12 anjos, como nós vemos aqui no verso 12. Ou seja, os anjos aí, eles têm uma característica muito importante. Por quê? Porque aqueles que têm características, que têm os aspectos da meretriz, ficam de fora. Porque esses anjos não permitem que eles entrem. As pessoas abomináveis e impuras não entrarão na cidade. Somente aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E essas portas, queridos, elas jamais se fecham. É lógico que isso é um símbolo para nós entendermos o que o porvir representa para nós. Sabe o que significa a porta fechada? Vocês lembram? Porta fechada, ela pode significar escuridão, mas também falta de oportunidade de entrar, ou Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porta fechada, queridos, significa falta de comunhão com Deus. A igreja de Laodiceia estava com a sua comunhão rompida por causa do seu orgulho e por causa do seu pecado. Lembram? É interessante que a única igreja que não está sofrendo perseguição, pelo contrário, ela é rica. Ela vive um momento, vamos dizer assim, na sua vida, um momento muito de prosperidade financeira. Porque a cidade vivia isso. Mas ele chama aqueles crentes de mornos. Por quê? Porque diferente das duas cidades próximas de Laodiceia, que tinham fontes de água límpida e fresca para refrigerar e água quente, medicinal para curar. E quando essas águas, no caso as águas quentes, chegavam ali em Laodiceia, elas chegavam mornas, e aquela mornidão por causa do composto que existia na água, quando a pessoa bebia, tinha vontade de vomitar. E essa era a imagem que Deus mostrava para aquela igreja que estava com a comunhão rompida. Por quê? Porque as portas estavam fechadas. E entrar pela porta seria entrar em comunhão com Deus. E por que eles estavam do lado de fora? Por causa de pecado. Não é Deus quem fecha a porta. Somos nós. Lá em Isaías 59, versos 1 e 2. Essa porta está fechada. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha como estava o estado da igreja ali. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. O povo estava precisando se arrepender do seu pecado. Só que aqui, queridos, a porta está aberta. Sabe o que significa? Quem Isaías está falando? Para quem Isaías está falando? Isaías está falando para o povo de Deus. Para a igreja de Deus. Para o seu povo ali no Velho Testamento. Se nós olharmos Neemias e Esdras, nós vamos ver eles confessando o pecado da igreja, um pecado seu.
Ele diz: nós pecamos, nós fomos após outros deuses, nós nos juntamos com o povo iníquo. E ele confessa o seu pecado diante de Deus. E quem é que está ali? Ali quem está é o povo de Deus. E ali em Neemias, eles se reúnem, os reis, os sacerdotes, os anciãos, os maiorais do povo, e dizem assim: nós pecamos contra o Senhor, nos unindo com o povo pagão, nós pecamos, fomos a outros ídolos, e eles fizeram diante de Deus confissão, arrependeram dos seus pecados e abandonaram as suas mulheres, que eram mulheres de outras nações, os seus filhos. Querido, na Nova Jerusalém as portas estão abertas. Sabe por que as portas estão abertas? Porque não vai haver mais nenhuma situação que possa nos afastar da comunhão íntima com o nosso Deus. As portas estão completamente abertas. Não é Deus que fecha a porta. Somos nós com os nossos pecados. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Não haverá mais isso. Não mais haverá pecado em todo o santo monte do Senhor. Como diz Isaías, capítulo 11, verso 9 e 10. Ele diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Isaías está falando desse dia aqui, que João está dizendo, que João está descrevendo. Queridos, essa imagem da porta é fabulosa. Em primeiro lugar, porque ela mostra que quem fecha a porta somos nós. Ou seja, com os nossos pecados nós nos afastamos de Deus. Com as nossas atitudes nós nos afastamos de Deus. E temos a necessidade, nós que somos crentes e sentimos isso, a mão pesada de Deus sobre nós, diz o salmista: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. E os ossos envelheceram, a sua carne sofria. Por quê? Porque Deus estava pesando a mão sobre ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, com todo temor: como é bom Deus pesar a mão sobre nós. Mas naquele dia, nós não teremos mais necessidade disso. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E há uma luta terrível dentro de nós para não obedecermos à carne, mas fazermos a vontade de Deus. Ao ponto de um homem como o apóstolo Paulo precisar sofrer algo na carne, algo que humilhasse, algo que o colocasse de uma forma em total dependência de Deus, para ele ser colocado no lugar dele, ao ponto de ele pedir para que o Senhor livrasse daquilo, que aquilo passasse sobre ele. Ele diz assim: a minha graça te basta. E a Escritura diz que foi enviado um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que não soberbecesse. Queridos, nós não vamos precisar mais disso. Nós não teremos mais essa necessidade. As portas estarão abertas todo o tempo, porque não teremos mais pecado. Abra 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios, olha os versos 2
E por isso neste tabernáculo gememos. Aspiramos para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Queridos, eu não espero a hora de não ter mais que lutar contra o meu pecado. Eu não espero a hora de ver essas coisas acontecerem na minha vida, na minha carne. De olhar muitas vezes para dentro de mim, ter vergonha dos meus pensamentos, das minhas ações, dos meus sentimentos. Ter vergonha do meu pecado. Vai ter um dia que eu não vou precisar mais esmurrar o meu corpo e reduzi-lo à escravidão, como o apóstolo Paulo diz. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse dia, queridos, vai chegar. Vai chegar porque as portas vão ficar abertas. Porque não mais o pecado estará no nosso corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 e 54, ele diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, o Senhor está nos santificando nesse mundo. Através até mesmo das nossas falhas, eu acho que principalmente por meio delas. A Bíblia diz que nós não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam. Quando um crente cai, ele se levanta. Porque ele não confia nas suas obras, mas confia no Senhor. Você está insatisfeito com a sua situação, como eu estou? Você olha para dentro de você e você vê a sua fragilidade, o seu pecado. Você, às vezes, comete coisas que você não queria cometer. E se volta de coração amargurado, contrito e abatido diante do Senhor, buscando no Senhor a sua misericórdia, buscando nele o seu sangue remidor. Vai haver um dia em que isso não haverá mais necessidade. E sabe por quê? Porque ele vai nos transformar completamente. Ele já começou essa obra e ele vai terminar. Independente da nossa fragilidade, independente das nossas forças, porque é Deus. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar por meio de Cristo Jesus. Essa imagem das portas é uma imagem, uma figura para mostrar que lá nos céus, quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos em total e plena comunhão com Ele. Eu quero cantar o hino de número 187.